Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa noite nós vamos ter a palestra com a Andréia Lima, na palavra e na ação, não é isso? Então, vamos falar para o pessoal que nos assiste em casa que nós temos estudo online em segundas-feiras, de 8 às 21 horas. O livro que nós estamos estudando é Conduta Espírita, o estudo está excelente, então eu convido todos a participarem, todos aqueles que quiserem aprender mais sobre a doutrina. Temos, nas terças-feiras também, estamos estudando o livro A Gênese, de 19h30 às 20h30, é aberto a todos aqueles que quiserem comparecer. A segunda parte, que é a nossa reunião mediúnica, é fechada para os trabalhadores da casa, que ocorre das 20h30 às 21h30, e ela é fechada. Então, hoje vocês estão convidados para a primeira parte, que é o estudo, né? Na quinta-feira nós temos palestra pública aberta a todos os visitantes, das 20 às 21 horas, com evangelização das crianças. Então, quem tiver filho, quem quiser comparecer, serão todos muito bem-vindos. Vamos ler um trechinho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração, nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Ou seja, o 5 é uma oportunidade de nós tirarmos um 6, um 7 e um 8, de corrermos atrás, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece. Pai querido, Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Te agradecemos a oportunidade dessa existência, desse reencarne, para que possamos pôr à prova, Senhor, o que nós aprendemos e corrigir o que nós deixamos a desejar. Pedimos a espiritualidade amiga, presente aqui neste momento, os trabalhadores espirituais da nossa casa, que estejam conosco, nos ajudando a assimilar, Senhor, os ensinamentos que ouviremos esta noite. Que esta energia abençoada possa se espalhar, Senhor, e alcançar aqueles que necessitam de Ti. Que o abraço amigo, que as palavras bondosas possam refletir, Senhor, em nós quando sairmos daqui. Que possamos ser pontos de luz, Pai, levando os Teus ensinamentos. Te agradecemos infinitamente por Tuas bênçãos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Com a palavra, a Andréia Lima. Seja bem-vinda. Boa noite, então, né, a todos. Com um pedido aqui, né, como já foi dito na oração, para que esteja nos envolvendo a todos, essa casa que nos recebe. E esse estudo na palavra e na ação já está até gravado, que eu fui no Nina Ramos agora, dia 23 de dezembro. Mas é interessante que cada casa você vai falar aquele mesmo estudo e não é repetido, né? Sempre sai algo que a gente que vai fazer o estudo, quem está próximo para ouvir, tem alguma coisa para clarear o nosso entendimento. Quando a gente tem ouvidos de ouvir, coração de sentir, né? Olhos de ver, buscando assim na palavra e na ação, o próprio tema já nos diz, né? Se eu vou usar das palavras, tem que estar empoderado cada voz, né? O verbo se fez carne, com ações.
E isso está no capítulo 22 do livro Palavras de Vida Eterna, e com o Emmanuel, né? E o Chico Amado. Eu lembro que quando eu comprei esse livro aqui, gente, eu devia de estar assim, iniciando os meus momentos de trabalho, e na minha cidadezinha lá, não tinha centro espírita, nada assim, né? Mas a gente já ouvia falar do Chico, olha só. E quando eu vi escrito Chico Xavier, eu falei, eu quero essa coleção de capa dura, né? Como eu tenho carinho, foi os meus primeiros livros essa coleção, né? Mas saiu a danadinha da poesia na palavra e na ação. Eu vou ler ela toda primeiro, nós vamos ficar com muitas poesias, tá, gente? Segura aí que nós vamos iniciar o ano com as poesias. E dentro das poesias a gente vai falando sobre o tema que Emmanuel trouxe, dentro do Palavras de Vida Eterna. Ele foi muito feliz com esse título também, né? E eu adoro abrir isso aqui, fazer esse barulhinho. Acho que é um charme, porque a água é remédio. E no centro espírita, então, né? Aí vem assim: qual o testemunho ante o fato de ser cristão? Isso vai fazer refletir a gente devido aos festejos agora no fim do ano. Mas eu vou parar de comentar e vou ler. Faz jus em atos e palavras por ser seguidor de Jesus? És representante fiel do Mestre e irmão? Na senda das dores com que és atravessado, não revide a calúnia, não aumente a maledicência, não fomente a discussão. Aplaque o orgulho, tenha piedade de ti e do teu irmão. Mágoas, desencantos, todos o temos de montão. O que fazemos com ela é onde está a nossa purificação. Estás a perdoar, a pedir perdão? Atos de bondade, serviço, exemplificação? Cultive o amor ao outro e a ti, meu irmão. Seja sempre grato, aumente a tua vibração. Cumpra assim com vontade a tua obrigação de ser dispenseiro do Mestre, exemplificando-o em ação. Servindo, amparando, socorrendo e dando a mão, ao caído, ao desvalido, aquele que te pede orientação. Se és aprendiz do Cristo, o Evangelho será teu norte. Se estás realmente com Ele, colabora no campo da tua própria iluminação. A gente fez o estudo no dia 11 de dezembro. E como estava nesse prenúncio do mês de dezembro, eu fiquei questionando o que é ser cristã, né? Será que eu realmente sigo Jesus? Faço jus à palavra e à ação diante do papel exemplificador desse grande mestre, desse irmão que veio até nós servindo, exemplificando? Somos gratos por tudo que nos acontece? Quando surgem as dores, como que eu lido com isso, né? Será que é revidando a calúnia, com a vingança, com o revide mesmo, aumentando a maledicência que chega até a mim de alguém nos burburinhos, trazendo discussões, fomentando, né? Então fiquei com esses questionamentos, por quê? Emmanuel vem falar assim com a gente. Ele buscou lá em Colossenses 3:17, Paulo falando a esse povo da época.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Mais do que dizer por si mesmo, Paulo, com essas exortações, esse pedido àquele povo da época lá, era justamente para que dai graças ao Senhor, fazei na palavra e na ação, tudo em nome do Mestre Jesus. Quando ele dizia, já não sou eu quem vivo, é o Mestre que vive em mim, né? Quanta grandeza para poder a gente sair do orgulho, da vaidade e saber que somos instrumentos do mais alto, uns ajudando os outros, não é verdade? E assim ele fala que efetivamente a palavra e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. A boca fala do que está cheio o coração, né? Então nós externamos em palavras e em ações os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Da boca para fora tudo é muito fácil, né? Igual quando você leu o texto do Vida Feliz, para a gente não apavorar, né? Não entrar em conflitos, em desencontros, que a calmaria é que vai trazer a benesse do controle diante dos obstáculos, né? E aí eu fiquei questionando, né? Será que eu faço jus mesmo? Pois se tenho mágoas, desencantos, sei que todos nós temos, né? Mas o que fazemos com ela é onde está a nossa purificação. Eu posso modificar o meu jeito de ver essas dores, mas principalmente, será que eu estou a perdoar, a pedir perdão? Porque muitas vezes aquele que precisa de pedir perdão nem vai pedir. Então, se eu tomo a atitude de iniciar o processo, a pessoa vai questionar, né? Vai pensar, acho que era melhor eu agir por aí. Também acho que errei, né? E aí a gente vai se confrontando com esse autoconhecimento. E eu achei bonito, porque a gente quando faz, depois acha bonito aqueles detalhes, né, que saem, de ser dispenseiro do mestre, exemplificando em ação. Ser dispenseiro é ser cristão, como administrador dos próprios dons. Todos nós temos dons e precisamos evidenciar isso em atos, em palavras, no dia a dia. Não precisa ser coisas grandes, né? É os nossos cadinhos de ações ideais. E Emmanuel fala muito profundo. E eu falo, gente, como que ele é feliz com as colocações diante do texto. Que o coração é que vai inspirar o cérebro, mas o cérebro é que vai dirigir a existência. A emoção pode até criar a ideia, mas a ideia é que vai plasmar as ações. Então nós somos interdependentes com essas questões de coração e mente, emoções e ideias, pensamentos, sentimentos, né? E eu tinha ido no seminário ali do Jerônimo Mendonça outro dia, né, com o Sr. Geraldo, e ele ainda falando que às vezes a gente fica pensando, vou ficar naquela mesmice de achar que é na ignorância, mas na sabedoria da existência da vida que eu cresço, que eu evoluo. Mas não, se a gente busca sabedoria, não como um acadêmico ao extremo, mas buscando sempre estar aprendendo, diante de tudo até o que a doutrina traz, que os espíritos amigos trouxeram para nós, nós precisamos estar nos organizando para buscar cada vez mais o conhecimento, utilizando do cérebro e facilitando que o coração, com esse sentimento, também traga o raciocínio.
o doutrinador, né? Nas reuniões mediúnicas, quanto mais conhecimento, mais facilidade para estar comunicando com os espíritos que se aproximam. O médium que está bem embasado, com bagagens de estudos, facilita também no aspecto moral e intelectual, sim, né? Ampliar tudo isso. Então ele fala que por isso nós necessitamos do coração inspirando o cérebro e o cérebro dirigindo a existência. Aí vem a outra questão que ele fala: é preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Aí Padre Zezinho foi muito feliz quando ele falou assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, esqueci, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Aí eu falei, que pretensão a dele falar pra gente amar como Jesus amou. Mas ele falava com as crianças, né? Os puros aí. Mas a gente sim já está num patamar que precisa amar como Jesus amou. Se a gente não consegue por nós mesmos, peçamos a ele, né? Esse espírito ditoso para estar presente junto a nós, para fortalecer esse amor compaixão, esse amor união, esse amor doar-se, né? Como ele nos amou e ama, né? Raciocinando e servindo. Aí ele fala: usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Por isso surgiu a questão do perdão. Seja onde for, com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejais em verdade. Olha que frase bonita que ele coloca: mobilizar o amor puro a fim de que estejais em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Purificando a eira e beiras, eu fiquei pensando, né? Aí fui olhar a eira, é uma terra firme para fazer as batidas dos grãos, separando as palhas, né? Então, as eiras do mundo, diante de todos os conflitos, a gente poder ser esse amor purificado, desse excelso cultivador, que está sempre aí, ó, cultivando essas sementinhas junto a nós, constantemente, né? Segundo Emmanuel ainda, nós estamos estagiando, e nessa trajetória, libertar-nos-emos com facilidade das sombras que nos atormentam a marcha. Então, é indispensável estejamos realmente com ele. Isso soa muito forte, por isso o questionamento: qual que é o meu testemunho ante o fato de ser cristão? Eu faço jus mesmo por ser seguidor de Jesus? Porque muitas vezes a gente percebe que se a gente fala da boca para fora e outros escutam, fala, mas que Jesus é esse, né, que o pessoal segue? Igual se fala que tem uma religião, vamos supor, é da doutrina, mas está fazendo um monte de asneira, né? Como que é isso? Então o humano às vezes sai pela tangente, se desvia em algumas questões, mas quando a gente busca a presença de Jesus, o Evangelho como norte,
A gente vai pedindo em oração no nosso dia a dia: Jesus, eu quero que nasças em mim mesmo, todos os dias, assim estendendo esse amor universal, não só no Natal, nesses premeios de nascimento, mas por todos os dias da nossa vida, né? Eu até fui questionar diante disso, vésperas de Natal, se todos os países tinha a comemoração do Natal. E não, né? Nem todos. A maioria sim são cristãos. Perguntei qual eram os países mais cristãos. Veio primeiro os Estados Unidos, depois o Brasil e depois o México, em terceiro. E se você pergunta de violência, o México está lá, o Brasil está lá, né? Então a gente fica assim, choca, porque se tem 175 milhões, onde estão as nossas ações enquanto cristãos, né? Por que ainda existe tanto revide, tantas revoltas, tantas maledicências, tantos julgamentos, tantas críticas? E aí a gente vai pensando essas coisas para a gente poder fazer aquele exemplo de formiguinha, né? Ou de beija-flor, fazer a diferença onde for, onde a gente estiver, né? Enquanto cristãos que somos, seguindo e exemplificando esse irmão maior que veio para servir. Dalai Lama ainda fala uma frase: quando a inteligência, a bondade e o afeto são usados em conjunto, todos os atos humanos passam a ser construtivos. E aí voltou a inteligência, a bondade do coração e o afeto de se estender ao outro, né? Quando acontecer isso, os humanos vão passar a ser construtivos. Foi muito feliz nessa colocação, porque sai na palavra e na ação, né? De dentro para fora e de fora exteriorizado o que está dentro. E quando eu fiquei questionando sobre isso, porque quando eu li Paulo e Estevão, é uma obra que eu desejo assim de coração, que muitos que são realmente cristãos, que desejam essa presença do Cristo, possa ler. Quem já leu sabe a felicidade que é trazer essa leitura para a nossa vida. Paulo e Estevão, esse romance através do Chico que o Emmanuel trouxe para nós, né? Porque os cristãos primeiros que vieram junto com Jesus para exemplificarem ações, serem os discípulos e com toda aquela firmeza de consideração ao mestre, a gente chega num pontinho junto a eles. Não é de questionar? Eu vou ver aqui que eu trouxe Estevão, uma passagenzinha, quando ele descobriu mesmo o povo do caminho lá com Pedro, exortando sobre tudo que já estava sendo escrito de Jesus, né? Os pergaminhos, ele ficou maravilhado. Ele falou Isaías 53, porque ele era um grande leitor da Bíblia, do Antigo Testamento. E aí ele fala, está em Isaías, quando ele era Gesiel ainda, e ele ouviu Jesus, ele falando sobre Jesus, o Pedro, ele falou, levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido. Jesus, olha, ele percebeu tudo que já tinha passado. Jesus já havia sido crucificado, ele não o conheceu antes, conheceu-o através de Pedro, mas já o conheceu, já estava ali, pronto para ser o cristão, né? Foi carregado de opróbrios, abandonado dos homens, coberto de ignomínias e não merecer a consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de culpas e sofrimentos nossos, tomado sobre si todas as nossas dores.
Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Porque, de acordo com Saulo, enquanto Saulo, que perseguia os cristãos, ele, mas como que esse povo quer perseguir, quer seguir um homem que foi crucificado, que foi justiçado diante do tribuna, das leis, né? Seguindo, porque ele estava, parece que fora das regras que eram impostas à época, e a perseguição era ferrenha. Como que podem querer estar seguindo? Igual no Oriente mesmo, muitos o veem como profeta, né? Esse rabino, independente de nomes estipulados, mas é o caminho, verdade e vida que nós temos através do Evangelho para seguir com boas condutas. E lá em Isaías, nesse capítulo 53, eu fui conferir depois, né? Na Bíblia realmente fala que ele foi humilhado e ferido e deixar-se-á conduzir como um cordeiro. Mas desde o instante que oferecer a sua vida aos interesses do Eterno, tudo há de prosperar nas suas mãos. E é isso. A gente conta a história dessa história, né? E vem contando desde o Antigo Testamento. E Estevão ditou isso porque ele já estava aguardando esse grande mestre que viria e que já estava nas Escrituras. Então, ele teve esse olhar. Saulo não, né? Ficou meio perdido e precisou de ter o Gesiel, o Estevão, para chegar ao Paulo. Então, vale muito a pena a gente ler, porque quando ele fala numa outra passagenzinha assim, é bom que a chuva caia, faz a limpeza da nossa alma nesse momento, limpando a atmosfera do nosso planeta, de onde ela estiver caindo, mesmo que surja as enxurradas, as dores através dela, né? Os desequilíbrios do ambiente, nós ressurgimos fortalecidos sempre. Por quê? Olha o que Estevão estava pregando e Saulo escutando e ficou horrorizado. Ninguém pode fugir à responsabilidade pelo crime do Calvário. Suas feridas foram nossa luz, seus martírios, o mais ardente apelo de amor, o seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, e num amplexo de fraternidade e de luz. E então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos. Em face da lei de Moisés, a lei é humana, o Evangelho é divino. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Quando ele dizia, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mais que pareça que era uma questão, está sendo muito estudada essas falas, né? Porque muitas coisas vão sendo deturpadas na história, mas hora nenhuma ele teve pretensões além. Era a forma como era visto e enxergado pelos outros, e até os dias atuais, muitos ainda fazem críticas justamente porque parece vaidade, né? É o único Filho de Deus. Mas foi passado isso de formas negativas mesmo, atrapalhando o cristianismo, que precisa ser vivo e fortalecido nos nossos corações. Aí vem a poesia, né? A outra. Eu ia falar, eu tenho que olhar a hora, porque com a chuva a gente vai indo até esquece, né? A outra poesia vem falar da liberdade,
porque quando ele finaliza aqui, ele fala justamente isso, que o Cristo é a substância da nossa liberdade. Aí eu questionei, do que Jesus nos libertou? Da ignorância e da crueldade? Por que nos mantemos no jugo da escravidão? Repetindo padrões de julgamentos, críticas, de injustiça e servidão? Não é na rebeldia que encontramos solução. É na mente tranquila, buscando ponderação. Atitude de escuta, de observação, seguindo na boa conduta, iluminação. Intenção voltada ao bem, familiarizando com o Evangelho, o exemplificar de Jesus em toda a sua trajetória, ação. Qual liberdade aspiro? De que escravidão eu quero me libertar? O domínio das paixões terrenas me enclausuram. Falei, ai meu Deus, vem aqui para mim. Sou tomada de súbito por perdas de energias, comparações, principalmente as mulheres, né? Regras para serem seguidas, crenças limitantes, padrões que escravizam meu ser, a mente, o corpo e o espírito, tiram meu brilho de viver. Mas Jesus, de vida simples, sem as glórias e o poder, na sua humilde verdade, alimentou o meu ser. Nascer o Cristo em mim, ser manjedoura e morada desse Espírito ditoso que eu recebo, clareando a minha estrada. Que nós todos possamos fazer realmente isso. Qual a liberdade que eu aspiro junto a que Cristo trouxe para mim? A da iluminação, a do caminho, seguindo na conduta reta, que me eleva. Olha só, na rebeldia eu vou encontrar solução? Não. Ele pacificamente fez isso, sabia dos algozes. Eu até escrevi, baseado, essa poesia saiu baseada no capítulo 24, Liberdade em Cristo. E eu resumi mais ou menos o que Emmanuel trouxe para nós, né? Porque ele partiu desse em Gálatas. Estais, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Se ele já trouxe essa liberdade, né? Que são as boas escolhas, as boas condutas, o perdoar não 7, mas 70 vezes 7, o buscar essa exemplificação do silêncio, mesmo quando está perseguido, aceitar aquele momento de dor, né? Ele aí fala como Jesus nos libertou. Foi da glória celestial ao estrito recinto da manjedoura. Na infância sublime, ele se destaca ante o nível intelectual dos doutores da sua época. A doutrina santificante é abraçada por pescadores de existência singela. Ele fascinou multidões, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Sabe de Judas e o aceita no círculo mais íntimo. Não ignorou Simão Pedro, mesmo sabendo que ele o iria negar. Aceita a flagelação da cruz. Obedeceu a Deus, Deus Pai, cumprindo a sua missão, construindo o bem de todos, espalhando o seu amor. Estamos sim, enfim, livres
para atender aos desígnios do eterno Pai, quando buscamos seguir seus exemplos. Então, esse espírito ditoso precisa fazer morada no nosso coração e mente. Nós precisamos estar buscando Jesus sempre junto ao nosso coração. Tem uma passagem nesse Paulo e Estevão que eu grifei também, que nós compreenderemos um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Não existe um povo escolhido, né? Eu lembro que quando eu era mais menina, eu ficava questionando essas coisas com o pai, né? Falava, e pai, quem será que é o povo que é escolhido, né? Como que vai ser? Quem que vai ser salvo, quem que não vai? A gente entra nessas mesmices da infância, né? Da adolescência. E o pai é a terra prometida. Na época surgiu, porque Moisés passou, aí ele falava as coisas, eu gostava de escutar, né? Mas hoje, com a maturidade que a gente vai adquirindo, essa terra prometida é tudo, né? É estar na terra, reencarnado, é buscar ser feliz nessa oportunidade divina de estarmos aqui presentes, né? Com certeza. Gente, o texto e as poesias seguiram, acho que vai dar tempo de falar do revolucionário sincero. Nós vamos caminhando aqui, que tem mais poesia também. Mas estamos acordando para essas questões de verdades. E a gente foi falar sobre o revolucionário sincero, que está lá no Evangelho no Lar. Acho que é no capítulo 11, me parece. Que Judas começa a questionar, né? Fomentar as discussões sobre as questões do reinado lá, das perseguições de Roma, do povo, né? Dos fariseus. Se a gente for estudar, por isso que a gente tem que buscar esse intelectualismo também, em parte para ir tentando compreender. Aí, esse revolucionário sincero foi o que Jesus começou a contar, que eles estavam fomentando uma grande reviravolta de contrassenso, porque estavam rebelando contra o rei, porque o rei estava sendo assim, um algoz, cheio de problemas, né? Igual a gente vê essas perseguições políticas, né? Cada hora de um lado, a gente não vai entrar nesse patamar. Mas essa história que Jesus conta lá em Jesus no Lar, reflete bem as questões. Judas buscava em Jesus esse revolucionário, né? Por isso ele se afinizou a ele ali, porque ele viu uma solução para o problema que ele achava que era para ajudar todo mundo. Foi até com uma boa intenção, né? Mesmo nas ignorâncias. Mas aí ele conta que Judas uniu-se a Jesus em salvação, foi o que eu escrevi. Pois então, aí ele conta a história, que esse revolucionário entrou em consenso com todos que iriam derrubar o rei, né? Iriam acatar aquela monarquia lá. Só que como ele era um homem muito centrado, um líder, ele afastou-se um pouco para pensar sobre essa rebelião e questionou com alto. E um anjo chegou até ele, né? E foi conversar. É justo o que você está me pedindo, eu sei, as questões sociais, as dificuldades, as desigualdades, os sofrimentos. Vocês imaginam aquela época, né? Hoje tem, mas aquela época, meu Deus, né? E Jesus, aquela época, veio para nós, né? Exemplificando todo o amor. Aí ele vai e conta que o anjo falou, não, eu vou aceitar, mas se você for conviver primeiro lá com o rei por 100 dias, depois desse período você volta aqui e a gente resolve.
E aquele revolucionário, que era o líder, acatou, né, o conselho e foi para o castelo como se fosse um serviçal. Chegou lá, gente, ele depois passou a ficar com dó do rei. O rei não tinha tempo para nada, nem para a família, nem para os filhos. Toda hora era um chamando. Ele nem dormia direito, de tão atarefado, de tantas coisas, que ele falou assim: nossa, eu aposto como ele inveja de mim, que tenho tempo para fazer oração, porque eu acho que esse rei aí não tem tempo nem para orar. Que era uma loucura. E ele vai e fala com o anjo, né? Volta até o anjo e fala: infelizmente, a gente tem que ver que fazer julgamentos, criticar, você tem que estar no papel do outro, né? Vivenciando a realidade do outro. E mesmo assim, cabe a cada um, na própria consciência, fazer o seu balanço aí de equilíbrio e harmonização. E ele consegue aplacar, acalmar um pouco aquele povo lá, né? Aí eu questionei sobre isso, né? Porque eu fico assim, né? Eu gosto tanto a gente respeita todas as crenças, né? Tem várias religiões e às vezes tem conflitos religiosos, que era onde não deveria, né? Mas o humano é que cria tudo isso. E nós precisamos perceber que Jesus, ele realmente sempre é falado que não trouxe a religião. A gente vê na doutrina uma escola, né? A gente vê aqui um hospital para nos atender, para nos orientar, para esse caminho de iluminação, de encontro de amor a nós mesmos, de curas, né? Limpando-nos. E quando a gente é cristão assim, porque a doutrina segue o Cristo Jesus, busca no Evangelho segundo o Espiritismo a moral, né? Tudo que Jesus ensinou de moral, que é onde a gente vai seguindo, né? Aí eu falo, se eu chamo o mestre de rabino, eu vou falar a mesma língua de muitos outros cristãos. Se eu for chamá-lo de revolucionário, que à época era assim considerado por alguns, né? Taxando, colocando estereotipos na pessoa dele. Nossa, né? Mas se é um revolucionário que está buscando uma guerra interna e vai chegar numa guerra de paz, que vai existir esse equilíbrio, igual foi desse revolucionário sincero, por que eu vou questionar o jeito dele enxergar Jesus? Ele vai enxergar o Jesus dele, de acordo com a forma como ele vê. E de acordo com a maturidade e a evolução que vai conseguindo. Mas chegar a ficar apontando dedos para a forma como o outro pensa ou vê, isso é anticristão, não é verdade? Nós precisamos perceber isso, porque às vezes o próprio cristão atrapalha o Cristo, atrapalha, né? Pois é, Jesus fica sendo mal visto e os próprios cristãos são culpados. Se a gente põe um adjetivo que fomenta discussão, nossa, vira um campo minado, né? E nós perdemos uma contribuição maior, que é de viver em ação, em essência, como Paulo nos exorta, né? O mesmo Paulo, que enquanto Saulo perseguia esses apóstolos do caminho e que veio a conhecer Abigail, vou repetir de novo, leiam Paulo e Estevão, tem até audiolivros, né? Toda a trama de dor junto ao irmão Gesiel, o Estevão, vale conferir essa história, pois foi o testemunho de Estevão que acordou em Paulo o apóstolo dos gentios. Como somos gratos, né? Por todas as palavras dentro do Evangelho, dentro lá da Bíblia, com Paulo exortando as cartas, o Ato dos Apóstolos.
Então não foi por um passe de mágica na estrada de Damasco. Teve um desfecho antes, mas por palavras e ações desse irmão, que nos deve ser muito caro ao coração, assim como todos os caminheiros da época que vieram com a missão de exemplificar Jesus e assim o fizeram. E muitos devem ter debandado, né, também. Vem para cumprir algo e acaba não dando conta, né? Então nós temos que fazer isso na nossa balança, que esse 2025 a gente possa realmente ficar pensando bem sobre isso. E aí a gente termina. Qual é a nossa adoração e fraternidade real, né? Nós temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A forma de amarmos a Jesus é amando-nos uns aos outros. E eu só amo o outro se eu me amar. Mas, para não ficar só na palavra e sem as ações, é sepulcro caiado, se ornas a tua fronte de glórias e hosanas endereçadas ao Senhor, mas todavia, se não ampara o teu irmão inexperiente, feito uma lâmpada acesa para clarear os caminhos dos que andam sob teus cuidados, reverência nenhuma servirá. Acorde para a fraternidade, eis a adoração. Não é clichê, não é uma coisa engessada, mas o fora da caridade não há essa salvação. Fora da caridade para comigo mesmo e para com o próximo, como vou me elevar aproximando-me de Jesus, né? Fiquemos com Ele, como nossos corações sendo manjedoura, sendo morada para esse espírito ditoso, em atos e palavras, por todo o estender desses 300 e poucos dias que temos agora, né? Iniciando o ano. E eu trouxe a poesia. Acho que vai dar uma para cada uma. Muito obrigada. Que Jesus continue conosco e nos fortaleça sempre.